Nosso grupo vai fazer um podcast sobre o filme O Nome da Rosa. Bem, o filme O Nome da Rosa, de 1986, é dirigido e roteirizado por Jean-Jacques Annaud. É baseado no livro de Umberto Eco, de mesmo nome, O Nome da Rosa, que foi escrito em 1980. O filme contém alguns atores muito famosos, dentre eles Sean Connery, que fez 007, e o próprio Christian Slater, que fez Atração Mortal e Mr. Woodward. Outros personagens importantes que aparecem na trama do filme são Bernardo Lee, que é protagonizado por F. Murray Abraham, Salvatore, Lloyd Perlman, a garota, que não tem nome, Valentina Vargas. O filme se passa pelo ponto de vista de Atsu, um aprendiz religioso que foi chamado junto a seu mestre para o mosteiro beneditino na Itália. O filme se passa em 1327. E o filme conta a história de quando Atsu e William chegam nesse mosteiro e percebem que tem uma onda de crimes acontecendo. Então os dois decidem tentar entender e resolver esses crimes. O filme ele traz ao debate muitas coisas interessantes sobre a Idade Média e toda a concepção da época. Como, por exemplo, se Jesus Cristo usava as próprias roupas. Essa que foi o principal motivo pelo William ter sido chamado para um conselho sobre se a igreja deveria ser pobre ou não, como era Jesus Cristo. E tem várias outras concepções da época, como o riso ser uma espécie de pecado. E além de se discutir também muito a racionalidade e a interação em geral no período medieval. O tribunal que ocorre, ele nos passa a ideia da Santa Inquisição e de toda essa concepção da Idade Média. E é um filme também muito bem ambientado. E os mortos eles apareciam com o polegar e a língua manchados, esse que foi o grande mistério do filme, o grande clímax, quando William e Atsu eles tentam descobrir toda a trama por trás das mortes, e também a Santa Inquisição interferindo. A gente vai comentar um pouco sobre os temas que o filme O Nome da Rosa levanta, tentar explorar um pouco deles e mostrar um pouco do nosso pensamento a respeito. Então, o primeiro tema que a gente vai falar é relacionado aos livros, né? Porque os livros eram escondidos em um labirinto e ainda eles continham veneno para que impedisse as pessoas de ler eles. Esconder esse conhecimento é controlar a população ou é algum outro tipo de coisa? Então, esconder conhecimento, no caso, o que a igreja fazia, esconder os livros, impedir que as pessoas tivessem acesso, ela tá querendo controlar a pessoa. O povo querendo controlar o que eles sabem, para eles não duvidarem do que a igreja diz, para eles não terem autonomia. Porque a igreja sabe que alguma coisa que eles podem ver naqueles livros pode fazer com que eles duvidem. E a igreja acabe perdendo o poder. E eles não querem isso. O poderoso, no caso a igreja, quer se manter no poder, quer continuar sendo o mais poderoso, que detém o poder. E ele quer que os outros sirvam eles, entendeu? Mas, realmente, existem pessoas pessoas poderosas que seguem a religião e que não simplesmente sabem que a igreja esconde os livros. Porque no filme é apresentado que apenas 2 pessoas sabem do labirinto e do monte, dos milhares de livros que tinham nele. O resto acreditava fielmente no que a igreja pregava. Mas, infelizmente, a igreja tinha más intenções. Ela escondia do povo o conhecimento para se manter no poder. Então se trata mais de algo político do que de algo religioso mesmo. Sim, nesse caso a igreja ela queria preservar o poder dela e não, a igreja como uma, como eu posso dizer, como uma pessoa, né? Dizendo assim, entre aspas. Ela queria manter o poder. Acrescendo ao comentário do Guilherme, um ponto importante que eu acho ressaltar também eram os livros de comédia. Porque os livros de comédia, segundo a igreja, não poderiam ser lidos pela população. Porque quando a população lesse um livro que fizesse ela rir, por exemplo, você ia perder um pouco do seu medo. E o medo era uma grande base da religião, pois se você tem medo do demônio, por exemplo, você vai seguir as ideias da igreja. E por isso, se você perde um pouco desse medo, a igreja é enfraquecida. No contexto da Idade Média, a igreja naquela época queria mais saber de conseguir manter suas riquezas do que conseguir manter o aspecto religioso mesmo. Assim,
algumas partes da igreja preferiam só manter esse poder político. Então, essa censura seria uma dessas maneiras. Eu acredito que seja isso. E é interessante, né, porque a Igreja Católica ela tinha muito poder sobre os reis também, então o poder político dela era muito grande. E isso acaba tornando um poder centralizado, né? E é perigoso esse monopólio do poder ou é algo bom? A Igreja Católica ela tinha muito poder na Idade Média, isso é bem retratado no filme. E todo mundo que fosse contra as vontades da igreja era a Inquisição. Então, eu acho que a religião, como um todo, assim, como entidade, ela é um gigantesco poder, assim, de atração das pessoas, de controlar as pessoas. E se isso cair em mãos erradas, é muito perigoso. E acho que isso foi justamente o que é retratado na Idade Média. Essa questão do monopólio de poder, justamente hoje está um pouco mais leve isso. Mas na Idade Média era algo muito bem acentuado e, enfim, a religião era realmente usada para monopolizar o poder, ter uma gigantesca influência pelos reis e, como o Rafael falou, e isso só veio a mudar com o renascentismo e com a queda da igreja e etc. Então, tipo, todo mundo que ia contra era taxado como herege, né? Porque eles não seguiam, tipo, eles diziam que se você não seguisse a religião ou você não seguisse o que Deus quer, você vai pro inferno, você é uma pessoa errada. Se seguisse outra religião, você era um bruxo. E as pessoas acabaram morrendo. E é muito interessante isso daí que vocês comentaram, né? Que o Marco e depois o Gui deu uma reforçada, que se você discordasse daquilo que era proposto, você era condenado muitas vezes a, sei lá, virar uma tocha humana, né? E justifica uma religião ou um traço cultural, justifica ferir a outra pessoa? A gente, enquanto pessoas, a gente deve olhar para uma cultura e falar, isso é um aspecto cultural, eu não devo lutar para ajudar essa pessoa ou não. É totalmente justo que essa cultura tem isso, e se a pessoa quiser mudar, ela que muda. Eu acho que não. Toda pessoa tem direito a acreditar no que ela quiser. Porque você não tem como provar que o que você acredita é o certo. Por exemplo, existe grande parte do Brasil, pelo menos, tem base cristã. Mas você não pode falar que o muçulmano, por exemplo, por acreditar em Alá, está errado. E muito menos você pode ferir alguém por causa disso. Porque é um direito dela acreditar que aquilo é o certo para ela. Então eu acho que essa ideia da Idade Média de você acabar ferindo pessoas porque ela acredita em outra coisa que não seja o cristianismo, o catolicismo no caso, eu acho que essa ideia é errada. Bom, pessoal, a gente deixou por último a parte mais interessante desse filme e também do livro no qual ele é baseado. O título do filme e do livro é O Nome da Rosa, mas quem que é a Rosa e qual que é o nome dela? A gente vai falar literalmente o que a gente acha, porque não tem uma resposta certa. No final do livro tem uma frase que diz assim: Stat rosa pristin nomini nomina nuda tenemus. Que traduzindo seria algo desse gênero: a rosa original permanece apenas em seu nome. Nos apegamos apenas a nomes vazios. Eu acho que assim, a rosa simboliza algo que você... A rosa tem muito a ver com o amor, acho eu. Então, como a história é narrada pelo Watson, eu acho que a rosa simbolizaria a menina que aparece no filme, que não tem nome. Porque é algo que ele nunca mais viu, que ele passou na memória dele, e como ele não sabe o nome dela, ele deu o nome de Rosa. Eu acho que é isso. Eu concordo com o Gustavo, eu acho que realmente é a menina que a Atsu conhece, porque essa frase diz que nós nos apegamos a nomes falsos, ou seja, para ele significava que saber o nome dela não importava, e só importava
o que ela representa, ou seja, a pessoa em si, então, tipo, o nome dela tanto faz, entendeu? Bom, eu acho que a rosa, ela representa muito mais algo material, assim, como se fosse o ápice da razão humana. E uma coisa que a gente nunca vai chegar, por isso a gente fica só no plano das ideias, no plano vazio, acreditando em certas coisas e desacreditando de outras, e por aí a gente vai desenvolvendo. Cara, eu achei muito interessante a opinião de vocês, né? Do Gu e do Gui, mais ou menos a mesma coisa, e o Marco totalmente diferente. E eu acho que eu vou mais ou menos na linha do Marco, alguma coisa totalmente diferente do que vocês falaram. A frase diz assim, ó, que a rosa original permanece apenas em seu nome. Então, quando a gente fala alguma coisa, sei lá, se eu falo céu, e eu lembro, eu imagino um céu. Só que esse céu que eu imagino, ele já não é mais real, porque é uma coisa passada. Eu só estou imaginando ele. Só que, então, esse céu não existe mais. Só que mesmo assim, o nome céu me remete a esse céu, isso é cheio de significado para mim. Só que no final da conta é um nome vazio, porque esse céu não existe mais. E eu acho que isso conta toda a história. Eu acho que a rosa é tudo. Toda essa história é a rosa. Porque por mais que o Adson, no final da vida dele, conta essa história, né, das lembranças dele, o que aconteceu, o que ele ficou surpreso, no final é só uma lembrança. É uma coisa vazia. Por mais que as palavras sejam cheias de sentido para ele, no final das contas elas são vazias. Então eu penso que a rosa seja tudo o que aconteceu, tudo que o Adson lembra, e que no final das contas é nada. E esse foi o nosso podcast sobre o nome da rosa e um pouco também da opinião dos produtores. E você? O que você acha sobre esses temas que foram debatidos? Muito obrigado a todos vocês por ouvirem e assistirem o nosso podcast. A gente tentou falar um pouco sobre o filme O Nome da Rosa e também as questões históricas e filosóficas que ele traz. Uma boa tarde.